paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, todo mundo relaxado. Aleluia, Deus seja louvado. Abre a Bíblia de vocês aí em Atos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao teu nome eterno. Maravilhoso é o Senhor de toda a terra. Atos, capítulo de número 2. Aleluia, eu estou com uma crise de renite hoje, irmãos. Então, se eu beber água um pouquinho a mais, vocês não preocupam não, porque a boca está ficando muito seca, amém? Diz assim a palavra do Senhor, Atos, capítulo de número 2, versículo 1 até o 4. Todos encontrou aí? Amém? Amém. Aleluia. Isso aqui é uma bênção, irmãos. Aleluia. Um trabalho que vocês estão sendo beneficiados. Embora, às vezes, vocês pensem, meu Deus, esse dia foi um dia, um calor quase insuportável para nós, que nós não somos acostumados com esse calor, mas vocês vão ver que vai valer a pena para a vida de vocês. Às vezes vocês não vê hoje, mas com o passar do tempo vocês vão ver que valeu a pena passar um dia na presença do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, ou reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amém? Nós vemos aqui o nosso tema, o batismo no Espírito Santo, e eu acredito aqui que todos vocês, eu quero que vocês foquem assim, em mim, prestem atenção no que eu vou falar, para vocês entenderem que hoje Jesus vai batizar todo mundo com o Espírito Santo. Todo mundo que não é batizado vai ser batizado hoje, amém? Amém. Amém? Vocês creem assim, irmãos? Eu Todos creio, serão aleluia. batizados. Aqueles que ainda não são batizados, se você prestar atenção na mensagem, você vai sair daqui batizado para a honra e glória do nome do nosso Deus. Você sabe quem é o Espírito Santo? Vocês podem participar, é uma pergunta. Você sabe quem é o Espírito Santo? É uma bomba. É uma bomba. O Espírito Santo, ele é a terceira Pessoa. Ele é a terceira Pessoa. pessoa da Trindade. Então nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós temos 3 deuses, certo? Não. Hã? Não. Nós temos 3 deuses? Não. Nós temos quantos deuses? Ué, mas vocês não falaram que era uma pessoa? Hã? Vamos aprender, irmãos. 3 pessoas distintas e um só Deus, a mesma essência. Tá? Então não esqueça disso. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, né? E diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Santíssima, e é semelhança do Pai, do Filho, e ele é Deus. Então não deixe ninguém confundir a sua mente. Eu falei aqui, eu vi que alguém ficou balançado, né? Então não deixe ninguém confundir a sua mente. Não existe 3 deuses, um único Deus em 3 pessoas distintas. Quando eu digo distinta, eu digo que as pessoas são diferentes, né? Porque o Pai é Espírito e Jesus é como? Como que nós vamos ver Jesus no céu? Como ele? Como ele? Como ele subiu, irmãos? Como ele subiu, da mesma forma que ele subiu. É assim que a gente vai ver lá no céu, com as marcas, viu? Vai ter as marcas aqui, que foi gravado na cruz do Calvário, para vocês entenderem. Em João capítulo 14, versículo 16, diz assim: e eu rogarei ao Pai, Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ó, se você for no Velho Testamento, nós vamos ver a ação do Espírito
Espírito Santo. Como que o Espírito Santo agia no Velho Testamento? Ele vinha sobre. Ele vinha sobre. Sobre quem? Os profetas, sacerdotes. Profetas, sacerdotes e quem mais? E levitas, né? Então ele vinha sobre. Aquela pessoa não era cheia. Ele vinha, enchia, fazia o que tinha que fazer e saía novamente. Quando Jesus, ele caminhou aqui na terra, ele estava entre nós. Presta atenção. No Velho Testamento vinha sobre. No Novo Testamento Jesus estava entre nós. Ele estava entre nós. Estava dentro de nós. Aí ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Ou seja, está dizendo assim, eu estou voltando para o meu lugar, estou voltando para a minha casa, mas eu vou rogar ao Pai, e ele vai mandar outro Consolador. E agora ele não vai vir sobre vós, ele também não vai estar entre vós, ele vai habitar em vós, ele vai habitar em nós. Então o Espírito Santo, ele faz o quê? Ele habita em nós, tá? Então assim, não esqueça, a partir do momento que você aceita Jesus, você é cheio do Espírito Santo. Porque tem pessoas que ficam pensando assim, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não sou cheio dele. Você é cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você aceitou Jesus e ele passou a habitar em você. Você é templo dele, ele mora em você. Ele não vai mais embora, a menos que você faça com que ele vá. Mas senão ele está dentro de você. É por isso que às vezes a gente vai fazer alguma coisa e a gente ouve uma voz e diz, não faça não. Essa voz que você ouve, que você vai fazer alguma coisa que desagrada, não tenha dúvida, é a voz do Espírito Santo te dando instrução que você não pode fazer aquilo. Então ele está falando, mas às vezes a gente não está ouvindo, porque a gente fica pensando, eu já contei aqui, e eu repito novamente, teve uma época, eu estava com intimidade tão grande com Deus, e aqui nesse setor, no começo dele, tinha muito ladrão, e roubava muito, lá em casa não tinha muro, e meu esposo viajava muito, e o Alex e o eles eram bem pequenininhos, e a Maria Clara não existia, essa Maria Clara brigando aqui não existia ainda, aleluia. E eu estava, na minha casa, o Senhor falou assim para mim, tinha uma tábua que ela estava desse jeitinho aqui, ela estava encostada na parede, e o Espírito Santo falou para mim, tira a tábua. Aí eu pensei, meu Deus, eu estou tão crente que eu estou pensando até que o Espírito Santo está falando para mim tirar a tábua da parede. Meu Deus, olha. Aí entrei para dentro, deitei. Quando foi exatamente 2 horas da manhã, veio um vento tão grande e aquela tábua caiu. E ela caiu, ela deu um tiro. E eu assustei. Quando eu pulei da cama, as minhas pernas não davam conta de ficar em pé. Quando ela começou a tremer assim, o Espírito Santo falou para mim, eu te falei para tirar a tábua. Foi ela que caiu. Então assim, para vocês verem, às vezes a gente pensa, é uma coisinha tão pequenininha. Tão pequenininha. Quando eu cheguei, olhei lá fora, a tábua estava no chão e o vento soprando. Ou seja, ele falou para mim, mas eu não dei ouvido para o que ele falou, porque eu achei que eu estava pensando demais. Mas quando você anda com ele, quando você tem intimidade com ele, ele está dentro de você. A voz que você vai ouvir é dentro, é na tua mente. Por quê? Porque ele habita onde? Dentro de mim. Então, se ele habita dentro de mim, ele vai falar dentro de mim. Agora eu tenho que estar o quê? Com os meus ouvidos atentos para ouvir a voz dele, para ouvir o que ele quer falar para mim, aleluia. O Espírito Santo, ele é uma pessoa em sua plenitude, pois ensina, guia, consola e fala. João 14, 26 diz assim, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo é quem faz você lembrar a hora que você vai pregar uma mensagem. O Espírito Santo é aquele que quando você está lá na faculdade e você estudou para fazer uma prova, mas você esqueceu o que você estudou,
e ele começa a fazer você lembrar na sua mente. Você fala, me ajuda, e você começa a lembrar. Eu ouvi um testemunho de um jovem, e ele era um jovem que tinha mais dificuldade de aprender no colégio. Ele tinha muita dificuldade para aprender no colégio, né? E por ele ter essa dificuldade, ele era taxado, as pessoas faziam bullying com ele. E aí um dia, ele na igreja, e o Senhor usou um vaso e disse que ia dar inteligência para ele. E aí todo mundo da igreja, todas as pessoas da igreja, ficou olhando assim, mas sabe quando as pessoas criticam, não acreditam que aquilo vai acontecer? E aí, mas ele colocou aquilo no coração dele. E ele foi estudar para a prova. E ele sempre tirava, a nota dele era sempre nota vermelha. E ele estudou para a prova, estudou, mas chegou lá na hora de fazer a prova. Aí o Senhor falou para ele assim, ó, você vai tirar a nota maior da sala dessa vez. Aí eu pensei, meu Deus, que negócio é esse? Como tem uma menina aqui que ela é inteligente demais, como que eu vou tirar a nota maior da sala? Aí quando ele olhou para a prova, ele não lembrava de nada. Ele não lembrava de nada. Ele olhou para a prova assim, aí ele não lembrava de nada e ele começou, o Espírito Santo, o Senhor disse que ia me dar inteligência. E eu estudei, olha bem, eu estudei. Não vem pra cá que você não vai estudar e vai querer que ele te dê inteligência, não. Ele vai dar inteligência para quem faz, para quem se esforça. E eu estudei para fazer essa prova, mas eu não me lembro. E naquele momento ele começou a escrever o nome, e o Espírito Santo foi lembrando que ele havia estudado. E por incrível que pareça, o que ele havia estudado caiu na prova. E ele fez a prova, irmãos. E aí teve uma competição, porque ele entregou a prova primeiro. Aí as meninas falaram, o pessoal da classe falou assim para ele, ó, já que você entregou a prova primeiro, vamos ver quem é melhor, se é você ou é a fulana. E ele ficou quietinho no canto dele, ele estava tremendo nas bases, pensando, será que eu respondi tudo errado? Será que eu estou achando que está tudo certo, está tudo errado? Aí quando a professora, ele entrega a prova, a outra menina entrega a prova, a professora pega a prova, corrige. Aí ela fala assim, nossa fulano, parabéns, deu parabéns para a menina também. Sabe qual é a diferença do menino e da menina? Ele tirou 9,5, a menina tirou 9. Ou seja, ele ganhou ali, por quê? Porque o Espírito Santo lembrou aquilo que ela havia estudado. Então o que você quer fazer, estude, pratique e peça a Ele para te ajudar, que Ele vai te ajudar a fazer. Porque Ele é quem? Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos dá instrução, Ele é quem nos ajuda na caminhada, na jornada. É Ele que nós devemos pedir. Vai fazer uma prova, um concurso, estude. Não vai lá uma vez, olha bem, a imaturidade. Eu fui fazer uma prova e eu disse, Senhor, olha bem quanto eu era imatura no começo da minha fé. Eu disse, Senhor, eu vou fazer essa prova, eu vou estudar a Bíblia todinha para fazer essa prova. E aí cheguei lá, não caiu nada de Bíblia, né? Porque não era de Bíblia. E eu errei quase tudo. E eu disse, Jesus, mas eu estudei a Bíblia. Ele falou, mas você não estudou para o concurso, você estudou a Bíblia. Como que eu vou te lembrar? Né? Então você tem que estudar de acordo com aquilo que você quer. Ele vai te lembrar aquilo que você faz. Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos dá força, Ele é quem nos anima, Ele é quem nos encoraja. É Ele que está aí dentro, mas a gente precisa entender isso. E às vezes a gente é leigo nessa coisa, né? Como pessoa, o Espírito Santo chama-se a si mesmo eu, tá? Por quê? Porque Ele é Deus, irmãos. Porque quando Deus fala assim, eu sou. Quando Jesus diz, eu sou o caminho. E o Espírito Santo também, irmãos, como pessoa, Ele chama a si mesmo eu. Ele também é, porque Ele é Deus. Em Atos, capítulo 10, versículos 19 e 20, diz assim, e pensando Pedro naquela visão, disse-lhes o Espírito, eis que 3 varões te buscam, levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando. Aí o Espírito Santo fala assim, porque eu os enviei. Está vendo aí? O Espírito Santo dizendo que Ele é Deus, testificando que Ele é Deus, que Ele é a terceira pessoa da Trindade. Então isso é muito importante nós entendermos isso, para nós não confundirmos a nossa mente. Ele é Deus, ponto final.
Não tem questionamento. Ele é Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E ele faz parte daquela, é a essência, a mesma essência que está em Deus, está em Jesus e está no Espírito Santo. E isso que faz com que ele seja único, que seja um Deus só. Três pessoas distintas e uma mesma essência. O Espírito Santo no Antigo Testamento e no Novo. O Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, na criação, no planejamento e na construção do universo. Às vezes você está perguntando, irmão, por que você está falando isso? Para você entender quem é o Espírito Santo, para depois ele encher, ele transportar na tua vida, porque você já é cheio. Aleluia. Então no Antigo Testamento, lá em Gênesis, capítulo de número 1, versículo 2, nós vemos a presença do Espírito Santo, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre, eu disse que no Velho Testamento é sobre a face das águas, ou seja, o Espírito Santo estava lá. Nós vemos aqui na criação do mundo, o Espírito Santo estava lá. Nós vemos no livro de Salmo, aleluia, no número 104, verso 30, envias o teu Espírito e são criados, e assim renova a face da terra. Nós vemos o Espírito de Deus, ele renova a face da terra. Nós vemos também, ele também atuou na formação do homem, tá? Jó 33:4 diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Quando o homem foi ser feito, como que Deus disse? Façamos. Ou seja, estava no plural, façamos. E Jó aqui, no capítulo de número 33, versículo de número 4, ele diz: o Espírito de Deus me fez. Olha bem, o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Então nós vemos a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vemos o mover dele juntamente com o Pai e com o Filho. Nós vemos a presença dele em toda a Bíblia Sagrada. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aqui, por intermédio dos juízes, reis, sacerdotes e profetas, nós também vemos a ação do Espírito Santo em 2 Samuel. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha boca. Ou seja, eles eram cheios. Eles recebiam, ele vinha sobre eles. E eles recebiam profeta, juiz, sacerdote, todos vinham sobre ele, e eles falavam através do Espírito. Nós vemos um exemplo claro disso aqui, irmãos, no Velho Testamento, é Saul. Quando Saul entrou no meio dos profetas e começaram a... O que aconteceu? Ninguém sabe? Maria Clara? Letícia? Tá vendo? Eu falei assim, pra gente saber a atuação do Espírito Santo, que ele vinha sobre no Velho Testamento. Quando Saul entrou no meio dos profetas, o que Saul fez? O que Saul fez quando ele entrou no meio dos profetas? Não, ele profetizou, porque o Espírito veio sobre Saul e ele profetizou, porque Deus estava fazendo o quê? Escolhendo ele como o rei de Israel. Então ele profetizou. O Espírito veio sobre Saul e ele profetizou. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Miqueias, capítulo 3, e versículo 8 diz assim: mas eu estou cheio do Espírito do Senhor, e de juízo e de força, para anunciar a Jacó a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Nós vemos a atuação do Espírito Santo, aleluia, para juízo, para força, para anunciar o quê? Para anunciar para o povo de Israel a transgressão e o pecado deles. Ou seja, o Espírito vinha sobre os profetas. Eles vinham sobre os profetas, e os profetas falavam juízo. Falavam que viria juízo contra aquela nação, viria juízo contra aquele povo, porque eles não estavam andando de acordo com o que está escrito na palavra do Senhor, de acordo com a palavra que o Senhor queria que eles andassem.
Eles estavam andando longe da presença do Senhor e o Espírito vinha sobre os profetas e Deus usava os profetas e eles profetizavam. A gente vê o caso de Jeremias. Ele profetizou contra a nação de Judá e a gente vê que ele é jogado dentro de um calabouço de lama. E ali ele comia o pão da misericórdia. Por quê? Porque ele profetizou. Aleluia. O Espírito veio sobre ele e profetizou juízo contra a nação de Judá. E a nação de Judá não aceitou. Então nós vemos a operação do Espírito Santo no Velho Testamento. Nós vemos também o Espírito Santo se fez presente no nascimento de Jesus. Agora nós já entramos no Novo Testamento e a gente vê a operação do Espírito Santo no nascimento de Jesus e na vida terrena. Em Lucas, capítulo 1, versículo 35, diz assim, ó: e respondendo o anjo disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então nós vemos aqui que quando, aleluia, acontece aquela promessa para Maria, ele diz: vai descer sobre ti. Aleluia. Até aqui, irmãos, olha, presta atenção. Até aqui nós não vemos, aleluia, o Espírito Santo não habitava dentro de ninguém, tá? Até aqui não habitava dentro. Nós vemos aqui que o Espírito vem para que Maria gere, né? E aí ela gera, mas ele ainda não habitava em ninguém, tá bom? Entenda isso. Eu disse que ele vem sobre, ele estava entre, e depois ele habita. Depois que Jesus falou, eu vou. Depois que Jesus foi, que o Espírito Santo desceu e habitou dentro de nós. Entenderam isso aqui? Tem dúvida? Quer que eu explique novamente? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Vocês entenderam que enquanto Jesus caminhava aqui, ele estava entre nós, mas ele não habitava em nós? Entenderam isso? Amém. Lucas capítulo 4, versículo 1 diz assim: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito. E lá ele passou quantos dias, irmãos? E o que ele fez durante 40 dias? Jejuou e orou. Jejuou e orou. Ele jejuou e orou. Então, quando nós nos posicionamos, né, jejuando, orando, o que aparece para tentar Jesus? Aparece Satanás. Por quê? Porque ele achou que ele está fraco. Então ele quer tentar nós aonde? Nas nossas fraquezas. Então o que Jesus estava? Jesus estava com fome. É óbvio que ele estava com fome. Ele era 100% homem. Ele estava com fome. Aí então ele chega para ele e fala assim: olha, transforma essas pedras em pão. Jesus olha para ele e diz o quê? Nem só de pão comerá o homem. Não é só de pão comerá o homem. Isso mesmo, nem só de pão viverá o homem. Olha bem, ele vence Satanás com a Palavra. palavra. Ele usa a palavra. Ele fala assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda A palavra. Viu aí? Então ele vence com a palavra. E é assim que nós vencemos também, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que o crer vem pelo Ouvir. e ouvir o quê? A Palavra. palavra. É a palavra que nos faz vencedores. É através da palavra. É por isso a importância de se alimentar da palavra. Por quê? Porque quando o tentador chegar, você tem palavra para combater contra ele. Você tem palavra para vencer. Nós vemos a ação do Espírito Santo ali. Porque depois que Jesus vence todas as tentações de Satanás, porque ele é tão astuto que ele fala assim: olha, lança daqui para baixo porque está escrito. Aí o que Jesus fala para ele? Não. Não. Ou seja, eu vou sair agora à noite e Deus vai me guardar. Tá certo? Ai, irmão. Tá certo? Não tá certo. A menos
que eu tiver algum propósito para sair e eu preciso sair. Então eu tenho que ter cuidado nas minhas ações, porque às vezes eu penso, eu sou crente. Igual um dia, deixa eu contar um testemunho para vocês que eu fiz e me arrependi. Eu fui naqueles brinquedos lá, qual que é o nome daqueles brinquedos? Ita. E tem um brinquedo muito maluco lá que vira assim, ó. Eu olhando aquele povo, eu digo, eu vou nesse brinquedo, mas rapaz, isso aqui, irmãos, quando eu subi lá em cima, o trem desceu de cabeça para baixo, eu disse, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Se o Senhor me tirar daqui, eu não subo aqui mais. Irmãos, às vezes tem coisas que a gente não tem necessidade de fazer. Porque se acontecesse daquele brinquedo, rolar e cair, voar e acontecer o que acontece, o que eu estava fazendo lá em cima daquele brinquedo? Né? Então são coisas que não é necessário. Eu estou explicando para vocês entenderem que não é questão de ser corajoso. Isso não é ser corajoso. Isso é você brincar com uma coisa que pode acontecer dela soltar. E a hora que aquele trem rodava, aquele trem parava de rodar e me descia de cabeça para baixo. E eu pensava, meu Deus, vai estourar lá no chão, o trem subia de novo e rodava. E eu disse, Jesus, se o Senhor me tirar daqui, eu não subo desse negócio mais. E aí eu me vi, irmãos, eu me vi nessa situação. Aí a senhora está tentando? Estou sim, irmãos. Eu estou sim, porque aquele brinquedo podia sim cair, despencar, porque acontece. Acontece essas coisas. Não é questão, isso é uma diversão. Não é uma diversão. Pode falar. Mas, eu ia falar, é uma diversão. Pois é, mas depois me arrependi. Mas assim, se a gente está brincando com o mar, o que a gente for fazer, a gente está sujeito a acontecer alguma coisa. Andar de carro, pode acontecer um acidente. Mas é uma necessidade. É diferente andar de carro do que entrar no brinquedo assassino. É sim, carro é uma questão que a gente precisa dele para nós locomovermos. Agora aquele brinquedo lá, não, a gente está gastando o dinheiro da gente, correndo o risco de morrer. E se ele escapulir, eu duvido, se a gente ora dela em cima, Jesus, me livra daqui, tem misericórdia da minha vida. Né? Às vezes, irmão, não estou dizendo que vocês não vão, não. Se vocês quiserem brincar no brinquedo, vá. Estou dizendo, não tente o Senhor teu Deus, porque a hora que você estiver lá, se o brinquedo despencar, aí você vai pensar o quê? Você não tinha necessidade de estar. Tem coisas que a gente não precisa fazer. Não precisa, a gente faz porque a gente quer ser aventureiro, mas tem coisas que não tem necessidade de ser feita, que não edifica, que não traz nada para a nossa vida. E Jesus diz para ele, olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Aí ele se acha o dono do mundo, né? O diabo se acha, porque ele foi lançado de lá para cá, não foi? Aí ele disse assim, ele mostrou, ele levou ele até no pináculo, mostrou tudo, ele disse, olha, tudo isso eu te darei se tu prostrares e me adorares. Ele disse, adorarás somente o Senhor teu Deus, e a ele servirás. Então nós vemos ali, irmãos, que quem levou ele para o deserto, é isso que eu quero que vocês entendam. O deserto da nossa vida, muitas vezes quem nos leva é o Espírito. E ele nos permite ser quem? Porque nem Jesus, ele poupou, e agora nós vai ser poupado. Então às vezes acontece de nós sermos levados para o deserto e sermos tentados. Mas se a gente permanecer dentro da palavra, a gente vai vencer os desertos dessa vida. E o nome do Senhor será glorificado na nossa vida. Porque nós vemos aqui que depois que Satanás tentou ele, Satanás saiu, e quem chegou para servir ele? Os anjos chegou para servir ele. Então espera só um pouquinho, que nesse deserto da tua vida, Deus também vai mandar anjos para te servir na hora certa. Ele inspirou, capacitou, guiou os autores do Novo Testamento a registrar a fidedigna palavra do Senhor. Os principais episódios do ministério de Cristo, ele estava lá, né? Sua atuação em Atos dos Apóstolos é tão marcante que o livro também é chamado de Atos do... Atos dos Apóstolos também, a atuação do Espírito Santo é tão grande no livro de Atos dos Apóstolos, que o livro é chamado também de Atos do Espírito Santo. Agora sim. O livro de Atos dos Apóstolos também é chamado de livro dos Atos do Espírito Santo, porque a gente vê, né, ele trabalhando de uma forma sobrenatural no livro de Atos dos Apóstolos.
Então é por isso que também é chamado de atos do Espírito Santo. A igreja foi fundada por Cristo lá na cruz do Calvário. Quem fundou a igreja foi? Quem fundou a igreja foi? Não. Não foi Cristo. Foi não. Olha bem, vocês confundem a mente de vocês tão rápido, né? Agora eu quero saber, eu quero que todos vocês me respondam. Quem fundou a igreja foi? Eu acabei de ler que quem fundou a igreja foi Jesus lá na cruz. Peraí, então vamos lá, vem comigo, irmãos. Vem aqui, vocês não estão dormindo mais não. Quem fundou a igreja foi Jesus. E aonde ele fundou a igreja? Lá na cruz do Calvário. Presta atenção. Jesus fundou a igreja onde? Na cruz do Calvário. É porque tem que aprender. Hoje não é para pular não, hoje é para aprender. Tá? Então você já aprendeu. Então Jesus, ele fez o quê? Fundou a igreja. Ele fundou a igreja. Quando a igreja foi fundada? Lá na cruz do Calvário. Não esqueçam isso. Quando a igreja foi fundada? Lá na cruz do Calvário, tá? Mas, ó, quando deu a sua vida por nós e gritou está consumado, e foi fundada a igreja, mas ela foi inaugurada. Ele teve inauguração da igreja? Teve. Aleluia. A igreja foi fundada na cruz do Calvário, a hora que Jesus disse assim, ó, está consumado. Quando ele falou está consumado, ele tinha fundado a igreja. Mas o dia da inauguração da igreja, qual foi o dia da inauguração da igreja? Dia de Pentecostes. Foi lá em Atos, capítulo de número 2, no dia de Pentecostes. Ali foi a inauguração da igreja. Porque Jesus disse assim, ó, vocês vão lá para Jerusalém e vocês fiquem lá, até que do alto vocês sejam revestidos. Não é verdade? E todos foram, entraram e ficaram reunidos, fazendo o quê? Orando, buscando, clamando, né? Fazendo aquilo que agradava a Deus. E de repente, a Bíblia diz que veio um vento veemente e encheu toda a casa. Ei, todos. Não teve exceção, não ficou ninguém sem ser cheio do Espírito. Na inauguração da igreja, todos que estavam dentro do templo foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então quer dizer, naquele dia ninguém ficou. Todos que estavam lá dentro, todos que estavam com o coração voltado para o Senhor, foram cheios. Foi o dia que a igreja foi inaugurada. Aleluia. O Senhor fundou na cruz do Calvário, mas a inauguração dela foi no dia de Pentecostes e o Espírito desceu. E agora o Espírito não desceu mais para voltar. Ele desceu para ficar dentro daqueles que aceitavam Jesus como único e suficiente Salvador. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E nós vemos agora que a partir do momento que a igreja é cheia, as portas estavam todas fechadas. Por quê? Porque o povo, os discípulos estavam com medo. Mas quando o Espírito Santo encheu, eles abriram as portas e Pedro tomou a palavra e começou a pregar para o povo. Aleluia, Deus. Aleluia. E Pedro agora, com muita ousadia, porque agora ele estava cheio. Agora ele tinha ousadia, ele recebeu ousadia. Ele já tinha Jesus, irmão. Ele era discípulo de Jesus. Mas agora ele estava cheio, o Espírito Santo desceu e encheu. E ele ficou cheio de ousadia. E eles abrem as portas agora. Se tivesse janela, eles abrem a janela. E eles começam a pregar. Aleluia, glória a
E ali nós vemos que ele vai pregando. E os homens que estavam longe começaram a ouvir o barulho, porque o barulho foi grande. Tem gente que diz assim: olha, o Espírito Santo ele batiza, mas não precisa fazer barulho. Ei, não queira reprimir o Espírito. Se ele te batizar com fogo, pule, grite, fale em língua. Não fique tentando ser arrumadinho, não. Deixa o Espírito te usar da forma que ele quer. Tem gente que quer, aleluia, reprimir o Espírito. Não reprime, não. Deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Deixa ele agir na tua vida. Aquele dia o barulho foi tão grande que eles ouviam de muitos quilômetros o barulho da igreja que tinha sido inaugurada lá no dia de Pentecostes. E foi chegando gente, e foi chegando gente, e foi chegando, e foi enchendo, e Pedro pregando. E tinha uns que ficavam admirados. Não são todos israelitas? Como eu estou ouvindo ele falar na minha língua? E o outro falando, mas está falando na minha também. E o outro também, eu estou entendendo. Aleluia. Eu estou entendendo o que ele está falando. Eu sei o que ele está falando. E ali quase 3.000 almas se renderam aos pés do Senhor. Aleluia. Quase 3.000 almas se renderam aos pés do Salvador naquele dia. Porque aqueles discípulos que estavam com medo, que estavam com as portas abertas, agora eram ousados, agora estava cheio, agora estava transportando, não tinha quem conseguia calar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E hoje nós ficamos reprimindo. Ai, não pode fazer barulho, hein? Nós não somos encomadinhos, nós somos igreja pentecostal. Aleluia. Grite, adore. Você não pode atrapalhar o culto, mas a adoração nunca atrapalhou o culto. Aleluia. Porque Pedro pregava e o povo adorava, e o povo falava em língua, e o povo ia entendendo o que Pedro estava falando. E ali todos daquela época foram alcançados pela palavra. Aleluia. Na inauguração da igreja, todos foram alcançados pela palavra. Aleluia. Nós vemos que a igreja é inaugurada e cumpre-se o ídolo do Senhor de pregar o evangelho a toda a criatura. Aleluia. E hoje nós ficamos assim, olha, se você for lá no livro de Ezequiel, irmãos, se não me engano é no capítulo 47. Aleluia. Se não me engano é no capítulo 47. Vê aí na Bíblia de vocês. Abre aí. Se vocês forem lá. Aleluia. Em Ezequiel 47. Aleluia. Eu não quero que vocês leiam, não. É só para ver aí o que fala aí, ó. Nós vemos Ezequiel para você entender como nós estamos hoje, nos nossos dias de hoje. Ezequiel, ele estava dentro do templo. Onde Ezequiel estava? Aonde Ezequiel estava? Ezequiel estava dentro do templo. E agora chega alguém para ele, chama ele, e ele sai. E quando ele sai, ele começa a ter uma visão. E uma visão de umas águas que corriam e passavam onde? Dentro do... E a água ia passando. E aí chega um homem para ele e fala assim: vem comigo, Ezequiel. Aleluia. E aquele homem pega e mede 1000 côvados. E ele manda que Ezequiel entre. E Ezequiel anda, aleluia, sobre as águas. E quando ele olha, a água está batendo nos tornozelos. Quando Ezequiel entra, a água está batendo onde? Aí ele mede mais 1000 côvados e fala: continua a caminhada, Ezequiel. E Ezequiel entra. Aonde a água bate? A água bate no joelho de Ezequiel. E ele mede mais 1000 côvados e manda Ezequiel entrar. E Ezequiel entra. Aonde a água bate? No lombo de Ezequiel. E agora ele mede mais 1000 côvados e ele manda Ezequiel entrar. E o que Ezequiel fala? Não se pode entrar, porque essas águas só no nado. Mas ele pega na mão de Ezequiel e ele traz Ezequiel para dentro do rio. E ele faz Ezequiel
Tem gente que só contenta em molhar o joelho, tá bom, até o joelho tá bom, já tá ficando fundo. Tem gente que fala, não, vou mais um pouquinho. Olha, ei, ele está te chamando, vem ter uma experiência nova. Vem ter uma experiência nova. Aleluia, hoje eu não quero que tu molhe os pés. Eu não quero que tu molhe o joelho nem os ombros. Eu quero que tu mergulhe na profundeza do Espírito. Aleluia. Aleluia! Mergulhe no rio do Senhor. Aleluia! Aonde Ezequiel estava dentro do templo, mas ele não tinha mergulhado. Tem gente que está aqui e ainda não mergulhou. Mas nessa noite, ele me trouxe aqui para te chamar para mergulhar nas profundezas do Espírito. Aleluia! Ele quer que você mergulhe. E deixa eu falar uma coisa para você. Sobre, entre e agora dentro de nós. Aleluia! Ele não vai vir, ele já está dentro de mim. Aleluia! Pega para mim, por favor, um copo com água e outro copo e um prato para pôr embaixo. Aleluia! Ele está dentro de mim. Aleluia! Esse rio, ele flui dentro de você. Agora você escolhe se quer ficar pondo só o pezinho. Você escolhe se quer molhar somente o joelho. Você escolhe, porque hoje ele está te convidando. Ele está dizendo, vem comigo e eu vou te fazer, aleluia, nadar nas profundezas do meu Espírito. Vem comigo, Ezequiel. Levanta a baixaia, reclama dentro. Aleluia, aqui ó. Maravilhoso. Tá cheio? Tá cheio? Aleluia, isso aqui somos nós. A nossa vida, nós estamos, o Espírito Santo está dentro de nós, tá aqui ó. Aleluia, pega mais rápido. Aleluia, o Espírito Santo ele está dentro de nós. E nós nos contentamos em ter ele dentro de nós. Aleluia, eu já tenho o Espírito de Deus, tá bom. Aleluia, mas ele quer te revestir. Reclama de cachoeira. É assim, ó. É assim, olha, presta atenção. A forma que o Espírito Santo ele faz. Ele está dentro, mas ele quer revestir. Ele quer te encher até transbordar. Ele quer que você mergulhe na profundeza do Espírito. E quando transborda, igreja, quando transborda, é quando você se enche e derrama na sua vida. E aí você está preparado para a caminhada, para a jornada, para os ataques do inferno. Aleluia! Ele faz transbordar. E tem uma coisa. E Joel disse assim, ó. Essa promessa é para quem? Gente, vocês não sabem nem o livro de Joel, nem esse versículo. Essa promessa é para quem? Joel falou? É para? É para quem? É para todos, irmãos. Por que tem uns que é batizado e outros não? É para todos. Essa promessa é para todos. É tanto que Joel é no Velho Testamento. Mas quando você vai lá em Atos dos Apóstolos, todos que estavam dentro da casa foram cheios. Não ficou nenhum olhando e sentindo desejo. Por quê? Porque eles estavam no mesmo propósito. Eles estavam buscando. Eles queriam ser cheios. Eles queriam transbordar da presença do Senhor na vida dele. Foi uma promessa que Jesus fez. E quando ele faz a promessa, ele é fiel. Aleluia.
quando eu falo em línguas. Mas tem gente que fala assim, eu senti uma presença. E veio assim, sabe, uma língua na minha boca, mas eu fiquei com medo de estar emocionado. Eu fiquei com medo de ser emoção. Ei, na plenitude que o Espírito está sendo derramado, como você vai sentir medo? Fala a língua que Ele colocou na tua boca. Abra a tua boca e fala, não tenha medo. Às vezes você vai pensar assim, mas e se for emoção? Deixa eu te falar uma coisa. Alguém aqui é robô? Alguém aqui é robô? Todo mundo sente emoção, querido. Impossível não sentir. Impossível não se emocionar. Prova, irmão Maria José. Aleluia. Quando o sacerdote ele ia apresentar, aleluia, diante da presença do Senhor, quando o sumo sacerdote ele ia entrar, diz alguns teólogos que ele entrava tipo uma cordinha amarrada e tinha um sininho, umas romãs de ouro. Por quê? Porque quando ele entrasse lá, se ele não saísse, ninguém poderia entrar para tirar ele, porque morreria lá dentro. E se o sacerdote estivesse em pecado, ele morreria lá dentro. Então quando ele entrava com a corda e ele entrava com os sininhos aqui, aleluia. E como que o povo sabia que o sacerdote estava vivo? É porque não tem como você chegar na presença do Senhor e não se emocionar. Não tem como. Quando o sacerdote entrava e ele sentia a presença do Senhor, o corpo dele tremia. E quando o corpo dele tremia, ele ia vibrar a corda e falava, está vivo. Aleluia, ele está vivo. E ele foi aceito porque a corda tremia. Ei, aleluia, não tem como entrar na presença dele e não se emocionar. Então na dimensão que ele está derramando hoje na igreja, você sente emocionado, mas deixa a língua que vier da tua boca fale ela. Aleluia, porque é para todos. Aleluia. É tanto, irmãos, que antes da palavra vem os louvores. Sabe por quê? Porque o louvor te emociona e ela prepara você para a palavra. Aleluia. Então se você está dentro da casa, você está adorando, você está sentindo a presença dele, deixa transbordar. Aleluia. Deixa fluir a língua. Não retém não. Não preocupe. Aleluia. Eu ouvi o pastor Josué Brandão, ele dizendo que tinha um irmãozinho na igreja dele que ele era bem comadinho. Ele disse, se Jesus quiser me batizar, eu quero que ele me batize aqui, quietinho no banco. E aí teve uma vigília na roça desse irmão. E lá eles foram. E lá ele fazia farinha. Tinha uns lugares lá de assar, o forno, aqueles negócios. E de repente, uma certa hora da madrugada, aquele irmãozinho começou a sentir a glória de Deus. E ele não queria que ninguém visse, ele correu para dentro, aonde tinha um forno. E ali ele foi se enchendo, e foi caindo farinha nele, porque tinha uns pozinhos de farinha, e foi caindo farinha nele. Quando vê, ele sai correndo lá de dentro, todo cheio de farinha, porque ninguém reprime o Espírito. Aleluia! Deixa te encher, deixa fazer barulho. Aleluia! Pentecostal tem barulho de glória. Não quero ser combatido, não. Não se preocupe com quem vai falar, não. Se preocupe em encher. Aleluia. Deixe ele encher você. Essa promessa diz respeito aos nossos filhos. Joel disse:
desplante de criança desde que nasce. Não é só para quem é grande, não. Hoje nós não vemos mais isso, mas antigamente as crianças falavam em profecia, profetizava, Deus usava. Porque a promessa é para a criancinha, sabe por quê? O povo das nações antigas, eles pegavam as criancinhas deles e sacrificavam os deuses dele. E Deus olha assim e fala: nós não sacrificamos criança, nós enchemos ela da presença do Senhor. Aleluia. Diz respeito aos nossos netos. Aleluia. É para todos quanto o Senhor chamar. Aí ele vira e diz assim, ó: os velhos terão sonhos, e os jovens terão. Aleluia. Tem gente aí, a promessa, a dimensão do Espírito Santo, ela é tão grande que os velhos não ficam do lado de fora. Eu já estou velho, eu não presto mais. Ele está dizendo assim: os velhos terão sonho. Os velhos terão sonho e os jovens terão visão. Sabe por quê? Porque os velhos sonham e os jovens cumprem aquilo que eles sonhou. Você não consegue realizar teu sonho, mas o jovem vai realizar. Aleluia. Então a promessa é para todos. Se coloque sobre os pés. Aleluia. Todos que não são batizados com o Espírito Santo, vem aqui. Aleluia. Aleluia. Vem aqui quem não fala em línguas. Já foi batizado e não fala, vem aqui. As irmãs estão aí, vem irmã Tereza, vem irmã Cláudia, vem irmã Gessana, vem irmã, aleluia, Denilson, vem irmã Lidiane, vamos fazer um círculo aqui. Vamos fazer um círculo aqui, porque Jesus quer batizar hoje é todos. Jesus quer batizar é todos, porque a promessa é para todos. Aleluia. Não ache que você está emocionado. Uma plenitude dessa que o Espírito está derramando, você não está emocionado. A língua que vier na tua boca pode falar que é do Espírito. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Deixa ele te encher. Vai dando glória aí. Vai dando glória. Vai adorando aí. Vai adorando aí. Vai adorando. Vai adorando. Vai adorando. Aleluia. Está jorrando aqui. Ele está dizendo: eu estou te chamando para mergulhar. Chega de andar na superfície. Chega de ficar na margem. Hoje é dia de mergulho. Hoje é dia de mergulho. É na dimensão
Rebas, remanabachá. O declamarei cachuriando, rebas. Santo é o nome do Senhor de toda a terra. Deus, eu te louvo. Eu te exalto, Senhor. Aleluia, porque ministrei a tua palavra, Senhor. Rebas, remanabachá, eu reclamo de cachuriando, rebas. E eu disse para todos que estão aqui que essa promessa é para todos, Senhor. E que o Senhor possa, meu Senhor, encher cada vaso da tua presença no teu altar. Que eles sejam instrumentos do Senhor na terra. É o que eu te peço, meu Senhor. E eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
falar do céu, acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação, não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro dessa igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Reacende a chama, vem nos restaurar. Comunhão dos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Comunhão dos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Comunhão dos dois, desce aqui nesse lugar. Reacende a chama, vem nos restaurar. Comunhão dos dois, desce aqui nesse lugar. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao volta. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Não, eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Aleluia, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia. E o fogo ardeu continuamente no altar. O fogo, ele continua aqui, ele continua no altar, ele continua no altar, o fogo. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Eu tenho uma promessa de Deus. Coloca a mão sobre o meu esposo. Eu tenho uma promessa de Deus. O mesmo Espírito está sobre a vida do pastor Milton. É o mesmo Espírito que foi derramado aqui na Xuga. Ele está sendo derramado. Eu tenho uma promessa de Deus para hoje, não é para amanhã. Eu tenho uma promessa de Deus. E Ele vai batizar o meu esposo. Ele vai batizar o meu esposo com o Espírito Santo. Aleluia! Ministro sobre a vida dele, porque o Espírito Santo vai ser derramado. Aleluia! Aleluia! Aleluia, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Vão voltando para os lugares. Não deixem de glorificar, não. Não deixem de adorar. O que Deus fez aqui essa noite foi inédito. Eu estou sentindo uma glória tão grande, que o meu corpo carnal não consegue suportar. Eu achei que eu ia morrer. Tamanha era a glória. Tamanha era a glória. Muitos falam pra gente que acha carnal a pessoa que pula, que grita, que corre. Mas quando você está tão cheio, o seu corpo não sabe como reagir. O seu corpo ele não sabe como reagir. É como se você enchesse um balão com muito ar e depois você soltasse ele. Ele sai voando, sem rumo. É o que eu estou sentindo neste momento. Hoje nós chegamos cedo e eu conversando com Deus, eu falei, nossa, eu queria tanto um avivamento, Senhor. Mas o meu papel hoje, eu sinto que é trabalhar. Eu vou trabalhar para o Senhor. E eu lá na cozinha, não consegui participar do culto de manhã. E eu, nossa Senhor, eu queria estar lá, mas eu estou aqui trabalhando para o Senhor. A comida eu estou fazendo é para alimentar o seu povo. Quando chegou na hora do estudo
para namoro cristão. Eu falei, nossa, eu queria estar nos outros cultos, Senhor. E quando chegou agora no culto de libertação, a gente ficou um pouquinho, Deus foi ministrando, Deus revelou. Eu falei, mas eu queria estar, era com a irmã Maria José pregando, porque eu quero avivamento, Senhor. E eu entrei, enquanto eu estava temperando, o Senhor falou no meu coração, trabalha, que quando você chegar lá, você vai chegar no tempo certo. E o meu esposo lá limpando, eu vou, deixa isso aí, nós limpa depois. Deixa isso aí, nós limpa depois. Ele, você já fez a comida, deixa eu limpar. Não, deixa isso aí, a gente limpa depois. Eu entrei no círculo e eu senti uma presença de Deus, mas eu estava sentindo uma presença rasa. Não estava sentindo aquela glória. E eu falei, Jesus, eu ainda estou no raso, mas amém, a minha hora vai chegar. Quando eu pisei aqui neste altar, foi igual quando uma pipoca entra em contato com o fogo. A minha boca, ela não conseguia falar nada. Ela não conseguia. Quando a irmã Teresa tocou em mim, eu fui arrebatada. Completamente arrebatada. O meu corpo, que estava com os pés doendo, o meu corpo completamente doendo pelo cansaço, ele começou a flutuar. Eu não sentia eu tocar no chão. Essa glória que eu quero que vocês sintam. Essa glória maravilhosa. Eu nunca senti nada igual em tantos anos de ministério. E se isso é só 1% da glória que existe dele, eu não quero ficar.